Neste lindo dia, eu quero saudar os amados com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus e ao pastor presidente pela oportunidade que me dão de trazer uma palavra de reflexão para os amados irmãos. Abramos as Sagradas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e Salmos 27, versículo 13. Assim podemos ler em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Salmos, capítulo 27 e o versículo 13. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Oremos. Pai Celestial, obrigada pela Tua palavra. Ela nos instrui e é o alimento para as nossas almas. Nos fortaleça com a Tua palavra. Nos ajude a olharmos firmemente para Ti em todas as situações, em todas as circunstâncias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu me proponho a falar de uma vida equilibrada. O equilíbrio é necessário, pois existem dois momentos na vida que são muito relevantes. Estes acontecem quando nós estamos nos altos ou nos baixos. Quando estamos nos montes, nas grandes montanhas, lá no topo, quando tudo é multicolor, quando o sol está a sorrir e tudo vai bem. Ou, por outra, quando estamos no mais profundo abismo, quando estamos no mais profundo vale, quando estamos no meio das dificuldades, no meio do sofrimento, muitas vezes no isolamento, amigos nos desprezando e fugindo de nós, alguns dos nossos familiares se alongando de nós por vontade ou por força maior. São dois momentos essenciais nos quais nós devemos nos manter firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que não se importou com a afronta e suportou-a e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, na vida nós temos que saber na prática o Salmo 27, 13. Saber que Deus é o nosso auxílio. Ele é a resposta, a solução para tudo que sofremos, a solução para tudo de que carecemos. E também sabermos, 1 Coríntios 15, 19, que Cristo não nos vale apenas nesta vida, como alguns dizem, que Cristo é apenas para termos tudo de luxo, para sermos grandes, maiorais, para sermos indivíduos ilustres, sem derrota nenhuma. Mas, mais do que isso, Jesus Cristo nos vale hoje e nos vale na eternidade. Enquanto Cristo nesta vida vai suprindo cada uma das nossas necessidades e não os nossos egoísmos, estejamos com a nossa focalização nele e bem agarrados a ele, pensando no amanhã eterno. Aprendamos a viver nas montanhas sem nos exaltarmos, sem nos esquecermos daquele Deus que nos fez chegar até lá em cima. Mas também aprendamos a viver nos vales, sabendo que Ele, ali nos vales, no meio das dificuldades, está ali conosco, contemplando-nos, calando o nosso pranto, enxugando as nossas lágrimas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10, que nada há de novo no mundo,
pois já aconteceu nos séculos passados aquilo que ainda acontece nos dias de hoje. Muitos dizem que estar na igreja é sinônimo de andar de sucesso em sucesso. É sinônimo de acabar o sofrimento. Alguns até dizem, vais parar de sofrer. Mas vamos fazer uma análise na história. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o rico em tudo, o dono do mundo e de todas as coisas que as pessoas procuram, recursos, minerais, do solo, subsolo, hídricos, fauna bravia, tudo que há aqui no mundo, galáxias, meteóricos, estrelas, sóis, tudo é dele. Mas o próprio Jesus, quando se fez homem, nasceu numa manjedoura. Viveu uma vida difícil. Teve que se exilar com seus pais, ainda de pequeno, no Egito, para escapar à perseguição de Herodes. Viveu como um simples carpinteiro. Não teve um lugar para reclinar a sua cabeça. Foi perseguido até a morte brutal e horrenda, a morte de cruz. Mas era ele, Jesus. Ele é o mestre. E se ele é o mestre e passou por isso, os discípulos do mestre também podem e passam por isso. Mas louvamos a Deus que o nosso Jesus, aleluia, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, aleluia, e está sentado à direita de Deus. E de lá esperamos brevemente o seu retorno para levar a sua igreja que o aguarda, para com ele viver para todo o sempre, onde não há tristeza, nem dor, nem pranto. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Os apóstolos também foram perseguidos. Encontramos o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, morto às pedradas, injustamente, não porque roubou, não porque infringiu a lei, mas simplesmente porque era justo, amava o Senhor e apresentava a palavra de Deus tal como ela é. Encontramos o Império Romano posteriormente, pois antes a perseguição era feita pelos judeus aos cristãos. Mas, mais tarde, encontramos o Império Romano, que primeiramente não perseguiu os cristãos. Tudo começou com o imperador Nero, quando ele subiu ao poder. Nos primeiros anos, deixou que existisse uma liberdade da pregação do Evangelho. Inclusive, altos funcionários do seu governo e indivíduos pertencentes à casa imperial cultuavam o Senhor, acreditavam em Cristo e serviam ao Senhor. Tudo começou no ano 55, quando a onda de violência brutal começou a ser implementada por Nero. Neste ano, numa festa, envenenou o seu próprio irmão britânico. E no ano 60, mandou matar sua mãe, a Agripina. E, inclusive, mandou matar a sua esposa, Otávia, para ele se poder casar com Pompeia. No ano 64 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, mandou lançar fogo num bairro da cidade, em Roma, e acusou os cristãos de tão grosseiro crime. Crime este que ele mesmo praticara. Mas acusou os cristãos e estes foram julgados injustamente e processados. E encontramos Tácito, um historiador romano, que descreve tanta brutalidade que foi efetuada para com os cristãos. Muitos foram mortos crucificados, outros foram
postos em arenas para serem comidos pelas feras. Outros eram dados aos cães para os comerem com as suas dentadas pontiagudas. Outros eram postos em postes e punham betume à sua volta e incendiavam para iluminarem ao entardecer e, ao mesmo tempo, nos passos reais, dinheiro para servirem de iluminação nos seus jardins. Mas todos estes, firmes em Cristo, sem desistir, Julias Marachúria, deram a sua vida, porque sabiam em quem eles criam. E Nero passava nas madrugadas, às 0 horas, sem roupa, nos seus jardins, no seu coche ou no seu carro, que se usava na antiguidade para grandes solenidades, e ficava a observar as suas vítimas, suspirando e morrendo. E ele feliz por isso. Tanta forma de viver diabólica. E ainda, nos arredores de Roma, se fazia todo esse processo aos cristãos e a perseguição aos apóstolos foi renhida. E a maior parte dos apóstolos foi morta, sacrificada. No Império Romano, encontramos alguns crucificados, alguns apedrejados, alguns sendo tirados a sua própria pele até morrer. Encontramos João posto num caldeirão de óleo quente. Isto a tradição cristã nos explica deste jeito. Encontramos alguns decapitados. É o caso de apóstolo Paulo. E Pedro preferiu morrer crucificado de cabeça para baixo. Esta é a história. Ao longo do processo dos anos encontramos tantos cristãos mortos no dito tribunal de Santa Inquisição. Então estamos vendo que a história do cristianismo não foi das melhores em termos de sucesso em sucesso, como dizem. Que cristianismo é sucesso. Nos dias de sucesso, vamos dar glória a Deus, porque Ele quer nos dar o sucesso. Nos dias de tristeza e sofrimento, vamos dar graças a Deus, porque Ele está conosco e nos ajudar a suportar. Quantos cristãos morreram e foram torturados pelos regimes comunistas no passado, inclusive até no presente? Quantos cristãos estão sendo mortos nos países árabes por causa do islamismo? E nos países que professam hinduísmo? Então, como é que podem dizer os pregadores, os falsos profetas, os charlatães, que cristianismo é para te dar só carros, é para te dar palácios, é para te dar tudo de bom e tu não podes sofrer? Nós temos que viver uma vida equilibrada com Cristo. Saber que Ele está conosco. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando as coisas apertam, vamos acreditar, como disse o rei Davi, quando os adversários estavam contra ele: pereceria sem dúvida, se eu não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Isso quer dizer que Deus pode nos dar um escape enquanto oramos. Mas também pensar que a vida cristã é só esta terra e não pensar no céu é muito prejudicial. Nós pensamos em tudo desta vida com Cristo, mas também sabemos que o fim desta vida nos leva à eternidade com Cristo. Vamos aprender a viver um equilíbrio nos altos e nos baixos, sem perder a esperança, e permanecermos no Senhor. Podemos terminar esta reflexão com Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E que Deus nos ajude a sermos firmes quando temos tudo ou quando não temos nada. Aleluia. Oremos. Pai Santo, nos guarde na fé todos os dias da nossa vida, te amando para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus ricamente possa nos abençoar.